Se sua casa está precisando de cortinas e você não sabe se você vai optar por cortinas ou persianas, então esse vídeo é para você. Nós vamos te contar hoje quais são as soluções que nós indicamos para os nossos clientes em cada situação, também as vantagens de cada material e você vai descobrir o que você deve evitar para não errar nas suas escolhas. Então já pega papel e caneta e vem comigo. A cortina é uma excelente alternativa para você trazer aconchego para sua casa. E ela é uma opção super clássica, atemporal e acessível. Diferente da persiana, que ela é super versátil. Existem de diferentes modelos, diferentes materiais e diferentes possibilidades de controle da iluminação que entra dentro do seu ambiente. E você sabia que inclusive a gente pode utilizar na mesma janela os dois materiais, a persiana combinada com a cortina? E a primeira coisa que você precisa ter em mente é qual a função dessa cortina no seu ambiente, ou seja, por que você quer colocar uma cortina ou uma persiana na sua sala, por exemplo? Seria para trazer privacidade? Você não quer que as pessoas consigam te enxergar, né, lá de fora para dentro da sua casa? Ou seria para controlar a iluminação, a entrada de iluminação em determinado período do dia? De repente você tem um quarto e você quer bloquear totalmente, né, a entrada de iluminação pela manhã? Ou seria simplesmente para trazer aconchego para sua casa? Então, com isso em mente, eu vou conseguir te ajudar a escolher a melhor alternativa para você. Uma dúvida muito comum e também é um erro que muitas pessoas cometem é em relação à altura da cortina, né? Muitas pessoas, elas colocam a cortina, vamos supor, a gente tem uma janela, ela coloca assim pouco para cima da janela, então fica um belo de um espaço entre a cortina e o teto, e elas não chegam com a cortina até o piso, né? A cortina ela fica curta, ela só cobre a janela. Nesse caso, seu ambiente vai parecer ainda menor e não vai trazer o aconchego que você gostaria para o seu ambiente. Existem sim algumas exceções dessa regra que eu vou te passar, mas no geral, para ter um ambiente mais acolhedor e elegante, o ideal seria que a sua cortina partisse do teto até o piso. Rose, mas até o piso quanto? Até ficar um fiozinho de cabelo faltando para encostar no piso. Algumas pessoas, para não sujar a cortina tão facilmente, preferem deixar um dedinho de altura. Eu prefiro que você chegue mais próximo possível do piso, que eu acho que vai ficar ainda mais elegante, tá? Outra coisa, muitas pessoas têm dúvidas, é em relação a utilizar trilhos ou varões. Quando você utiliza o trilho suíço, por exemplo, ele é fixado no teto, então a sua cortina ela vai realmente sair do teto. Vai ficar a coisa mais linda. Se você está fazendo um rebaixo de gesso, você pode já pedir para o seu gesseiro deixar um cortineiro embutido. Então a sua cortina, o seu trilho vai ser instalado dentro desse cortineiro e vai realmente dar o efeito mais bonito ainda, porque você vai esconder inclusive esse trilho. Outra alternativa, caso você também queira esconder o trilho, mas você não vai fazer rebaixo de gesso, nós já fizemos em algumas residências também, é fazer um cortineiro com a própria moldura de gesso, fica muito bacana. Outra alternativa para quem não vai usar o trilho suíço e não vai embutir então a sua cortina, né, em um cortineiro nem nada, nem quer fixar o trilho no teto, você quer um varão fixado na parede, seria realmente você colocar o varão mais próximo possível do teto. Tem alguns varões também que tem o trilho embutido, você tem essa alternativa, então você fixa o varão bem próximo ao teto e a sua cortina sai de dentro do varão. E se você vai colocar um varão convencional, muito cuidado com a espessura do varão. Não pode ser um varão muito fininho, senão vai trazer um aspecto de fragilidade, de coisa mais simples. E quando você coloca um varão mais robusto, ele realmente parece algo mais elegante, tá? E mais bonito. Em relação à cor do varão, se você vai utilizar ele na cor preta, branca, cromado, isso depende muito da decoração da sua casa. Se você tem os itens todos clarinhos na sua casa, você pode utilizar o branco ou o cromado. O cromado fica lindo, né? Ainda mais se você tiver outros detalhes cromados na sua decoração. E se você tem uma decoração mais industrial, que tem detalhes em preto, de repente as suas esquadrias, ou seja, suas portas e janelas, elas têm a cor preta, então nesse caso também não tem problema nenhum você usar o varão preto, mas sempre opte por essas cores neutras,
para deixar ele camuflado em meio da decoração. E em relação à largura, né? Quanto que eu vou ocupar de cortina na minha parede, né? Quanto eu faço? É o seguinte, se você tem uma janela bem grandona ou uma porta grandona, você pode cobrir toda a sua parede. Imagina que você tem uma parede de 3 metros e sua porta mede 2 metros. Sobra ali só 50 centímetros de cada lado. Nesse caso, o ideal seria você cobrir a parede toda com a sua cortina. Rose, mas eu tenho uma parede enorme e minha janela no meio. Vai ficar muito estranho se eu cobrir toda a parede. Eu não quero fazer isso. Então, nesse caso, você deixa pelo menos 15 centímetros. É uma ótima medida, 15 centímetros de cada lado da sua janela. Porque se você não deixar esses 15 centímetros passando nas laterais, você vai conseguir ver um pedacinho da janela ainda e não vai dar um aspecto muito bonito para sua casa. E quanto de tecido eu devo comprar? Ou seja, se minha parede mede 3 metros, eu vou cobrir a parede inteira, você compra o dobro de tecido. Então você faz uma cortina com 6 metros. Por quê, pessoal? Para que ela tenha um bom franzido. Quanto mais franzida, ela fica mais bonita. Nunca faça a sua cortina pouquinho só maior do que o seu vão, do que a sua parede. Deixe pelo menos o dobro de tecido. Mas em relação à cor da cortina, não é uma regra, mas para você não errar, você pode optar por uma cor semelhante à cor da sua parede. Então, por exemplo, se você tem uma parede branca ou um tom bem clarinho, quase ali um off-white, você pode optar pela cortina branca ou off-white, tá? Se você tem as suas paredes mais beijinhas, você pode optar por uma cortina bege. Se você tem as paredes cinzas, por uma cortina cinza, tá? Então vai ficar super discreta e vai combinar com o seu espaço. Eu só tenho algo a te dizer em relação a uma cortina que dure, que caminhe com você muitos anos, né? Para você ter um bom custo-benefício. Se você utiliza uma cortina off-white, você tem uma cortina que vai durar a vida toda, porque você pode enjoar do bege, por exemplo, na sua parede e resolver pintar de cinza. E aí a sua cortina era bege. Você vai falar, está estranho, eu não gosto mais disso. Então a cortina off-white, ela vai casar com todos os ambientes e vai ficar super elegante, tá? Então, se você quer fazer uma compra certeira, vá nesse sentido, tá bom? E se você tem as paredes coloridas, vamos supor que você tem um quarto que ele tem uma parede rosa, necessariamente você não precisa colocar a sua cortina rosa, pelo mesmo motivo. Se você enjoar daquela cor e resolver pintar, a sua cortina vai estar rosa e você vai acabar perdendo a sua cortina. Em relação a utilizar uma cortina estampada, eu evitaria, pelo seguinte motivo: para você colocar uma estampa que combine com toda a sua decoração, você tem que ter um olhar muito treinado. E mesmo assim, vamos imaginar, quando a gente tem uma roupa estampada, não chega uma hora que a gente fala assim, eu não consigo nem olhar mais para essa roupa porque eu já enjoei daquela estampa. Então você imagina que a cortina é a mesma coisa, é igual a cor, né? Se a gente colocasse uma cortina rosa numa parede rosa, uma hora você vai enjoar e você vai perder essa cortina. Quando você coloca uma estampa na sua cortina, pode ser que você olhe para aquilo e fale, eu não consigo mais olhar para essa cortina, então não vai ter um custo-benefício tão bacana, porque chega em determinado momento você vai querer trocar a cortina. Se você quer ter privacidade no seu ambiente, você pode optar por um forro translúcido, então um forro de microfibra, por exemplo, que vai barrar a visão das pessoas para dentro da sua casa, mas ao mesmo tempo não vai barrar a entrada de iluminação, seu ambiente vai continuar iluminado, fica lindo. Se você precisa barrar o sol, eu quero realmente criar uma barreira para o sol em determinado período do dia. Então, nesse caso, você pode optar pelo forro blackout, mas, pessoal, tome muito cuidado ao utilizar o forro blackout, porque é o seguinte, ele é mais pesado, ou seja, ele não vai ter um caimento tão bonito. E você deve se atentar muito ao material desse forro, porque alguns parecem plástico, aí seu ambiente não fica bonito, não fica sofisticado, você não vai gostar daquele aspecto, tá? Nem do toque dele e nem do visual. Uma alternativa nesse caso seria você utilizar a persiana rolô, que ela tem a possibilidade de ter blackout, mas ela fica lisinha e você vem com a cortina por cima dela. Então esse é um caso onde a gente poderia utilizar a persiana e a cortina combinados. O tecido da sua cortina, você pode optar pelo linho sintético ou gases de linho, que é o que a gente indica para os nossos clientes, que ele realmente tem o aspecto de linho, porém ele não é linho puro. Por quê? O linho puro, pessoal, ele vai acabar requerendo mais manutenção e mais cuidado, porque ele pode inclusive encolher.
ele é lindo, mas ele pode encolher. E já com o linho sintético, gás de linho, como algumas pessoas conhecem, você não vai ter esse problema e ele vai ter um caimento muito bonito. Só se atente a isso, tá? Porque como existem diferentes tipos de composição e é muito difícil te indicar uma composição ideal, então se atente ao seguinte, verifique se ele não tem muito brilho, verifique se ele tem um caimento bonito, se ele é gostoso, né, ao toque. Aí você vai fazer uma escolha assertiva. E em relação às persianas, quando eu vou utilizar uma persiana, Rose? Lembra quando eu comentei com vocês lá no começo do vídeo que existem algumas exceções àquela regra de utilizar a cortina na parede inteira? Vamos supor que você tem uma janela e embaixo da sua janela você tem uma bancada. Nesse caso, sua cortina ela não tem nem como chegar até o piso. E aí você vai optar por uma persiana. A persiana rolô, por exemplo, ela é um modelo que eu falei anteriormente que você pode utilizar ela tanto como blackout quanto como tela solar. Quando você vai utilizar o blackout é quando você quer barrar a iluminação. E a tela solar é para quando você quer a privacidade, porém você quer entrada de iluminação. Funciona como forro de microfibra da cortina. As persianas metálicas e as persianas de madeira são super charmosas. Então quando você não quer algo tão minimalista quanto as persianas rolô, você vai optar por esses materiais, tá? Que são as persianas horizontais. A persiana de madeira é a coisa mais linda do mundo, porém ela tem um custo mais elevado. Já a persiana metálica, né, a de alumínio, ela também traz um charme para sua casa e você também, caso você queira, pode utilizar a cortina sobre essas persianas. E se na parede da sua janela tiver um ar-condicionado, nesse caso você pode colocar a sua cortina logo abaixo dele. E é nesse momento, se você está construindo ou reformando, pense bem na posição do ar-condicionado, tá? Obviamente para trazer conforto, mas caso também seja o seu sonho de consumo, né? Ter uma cortina na parede inteirinha, então você tem que planejar muito bem a posição do ar-condicionado na sua casa. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a fazer ótimas escolhas para as cortinas e persianas da sua casa. E se você ainda tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse e compartilha com um amigo que está construindo ou reformando para ele também fazer escolhas assertivas em relação às cortinas da casa dele, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!